Shalom Adonai, sejam todos muito bem-vindos nesta manhã tão especial, única, onde nos reunimos para juntos estudarmos a palavra do nosso bom Deus. Quero agradecer a sua presença, você que está sintonizado conosco, você que está nessa live, que nesta manhã da nossa Escola Bíblica Dominical possamos ser ricamente abençoados. Eu sou o pastor Nilson, da Igreja Presbiteriana de Ubiratã, e gostaria que você participasse conosco. Conforme nós fomos estudando a palavra do nosso bom Deus, você fosse interagindo conosco, ainda que virtualmente, escrevendo, convidando também seus amigos, dizendo a eles, olha, iniciamos uma live, nós estamos no estudo da palavra do nosso bom Deus. Então, convide os seus amigos. Esta será uma manhã muito especial, ainda que não possamos estar juntos fisicamente, devido a essa pandemia, essa questão do Covid-19, mas podemos estar juntos, unidos espiritualmente. E nós vamos orar antes de darmos início ao estudo da nossa palavra nesta manhã. E quero convidar você a se aquietar agora. Talvez você esteja aí à frente, talvez esteja tomando o seu café, talvez você esteja ainda deitado, Pode isso acontecer também. Você está aí repousando na sua cama, talvez você já esteja na sua sala, talvez você esteja em algum lugar, mas aonde você estiver, agora possamos nos colocar na presença desse Deus maravilhoso e nos concentrarmos unicamente na palavra de Deus. Eu sei que enquanto essa live vai acontecer, você precisa manter o seu telefone conectado à internet e vai chegar o WhatsApp, vai chegar algumas mensagens, mas deixe isso para um segundo momento, tá bom? Deixe isso para um segundo momento e vamos agora, juntos, termos um só espírito e um só pensamento na pessoa de Cristo Jesus. Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. Nós vamos orar pedindo a graça e a bondade do nosso bom Deus. Deus, em nome de Jesus, estamos iniciando nesse momento a nossa Escola Bíblica Dominical, a escola pela qual nós aprendemos da palavra do Senhor. E que nesta manhã saiamos daqui edificados, ó Deus, nutridos, alimentados pela palavra do Senhor. Traga graça ao coração dos nossos ouvintes, traga graça ao coração também daquele que vai falar. A inspiração do Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Queridos, você que está me acompanhando, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus lá no livro do Apocalipse. Isso mesmo, nosso estudo hoje tem como base o livro do Apocalipse, capítulo 7 nesta manhã. Eu tenho dito a vocês que nós estamos numa série expositiva no livro do Apocalipse. Já estamos há 3 anos estudando o Apocalipse com a igreja local, e nós estamos ainda, durante todo esse período, nós estamos no capítulo 16. E hoje nós vamos recapitular algumas coisas que nós estudamos já anteriormente com a igreja. Você que não teve o privilégio de nos acompanhar até então, você vai poder ver alguns ensinos fantásticos da palavra do nosso bom Deus. Então, para isso eu quero convidar você pode aí usar o seu smartphone, talvez, ou então a palavra do nosso bom Deus, corre lá, pega Apocalipse, capítulo 7, para a leitura do nosso texto. E eu vou convidar você a ler comigo apenas o versículo 13 e 14. E depois eu vou trazer a título de informação, um contexto menor e um contexto maior para compreendermos o que está acontecendo aqui, ok? Então acompanhe comigo, por gentileza, o livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo 13 e 14. Quando ele diz assim, um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação,
lavaram suas vestiduras e a alvejaram no sangue do Cordeiro. A nossa lição tem como tema nesta manhã, o nosso tema nesta manhã vai falar justamente sobre depois do juízo. É isso mesmo, depois do juízo. Esse foi o tema que eu dei no capítulo 7, do versículo 9 até o versículo 17, que está dentro desse contexto. Esse foi o tema, depois do juízo. Lembro-me de uma canção antiga, cantada por Simone, aonde intitulada dizia, uma canção popular, que dizia, ou diz, melhor dizendo, né, afirmando, de que o que será o amanhã? Esse é o título da canção, o que será o amanhã? E nessa canção ela vai perguntando como será o seu amanhã, como será o seu destino, como será o seu futuro. Nesta canção ela diz que consultou cartomante, ela consultou búzios, justamente para tentar responder na alma, no coração, como será o seu amanhã. Penso que esta pergunta desta música reflete muito aquilo que está no coração dos seres humanos, principalmente daquele que ainda não tem a Cristo como seu Salvador. Porque para você que me acompanha nesta noite, com certeza você já teve um encontro com Cristo. E esta é uma pergunta que talvez você fizesse anteriormente, antes de conhecer a graça, antes de ter a mente iluminada, os olhos abertos e o coração aquecido, antes de ter o selo do Espírito Santo. Talvez você fizesse essa pergunta: o que será ou como será o meu destino, o meu futuro? Mas para você que me acompanha, que tem Jesus no seu coração como único Salvador, esta é uma resposta já dada e afirmada por todas as Escrituras. E esta é uma resposta que o texto que nós lemos nesta manhã nos responde. Como será o nosso futuro? O texto nos diz. Mas antes de entrarmos propriamente no nosso texto menor aqui, eu preciso trazer um texto maior para podermos compreender o versículo 13 e o versículo 14, onde ele trata sobre a grande tribulação. E é sobre isso que eu quero pensar também, sobre o dia depois do juízo. O dia depois do juízo, sobre esta ideia da grande tribulação. Mas para isso eu preciso olhar um contexto maior. O capítulo 7, ele faz parte do capítulo 6. Olhem comigo as escrituras aí, a partir do versículo 12 até o versículo 17. Então, o capítulo 6 vai falar sobre o sexto selo. E ele inicia então no capítulo 12, finaliza no capítulo 7, versículo 17. Então, é um contexto maior. No capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 17, eu dei um tema, eu subdividi as exposições da palavra do nosso bom Deus. Eu subdividi e eu dei um tema falando antes do juízo. Foi isso que eu falei. Se você olhar os versículos 12 até o versículo 17 do capítulo 6, é sobre essa temática, antes do juízo. O que vai, ou melhor, o que acontece no dia do juízo? Ali ele começa a dizer que haverá relâmpago, trovões, a terra vai estremecer, ali haverá um momento de pavor, de angústia, as pessoas estão procurando fugir da presença, da glória de Deus no dia do juízo. Elas tentam se esconder nas cavernas e não conseguem. O desespero é tanto que elas clamam para si que os montes caiam sobre elas. Que é melhor morrer, mas não tem como morrer nesse momento. É melhor então pedir a morte do que enfrentar o dia do juízo. E aí ele continua. Então, quando entra no capítulo 7, no versículo 1, você vai olhar que ele diz assim: depois disso o quê?
do dia do juízo. Agora nós entramos no capítulo 7, que vai do versículo 1 até o versículo 8, aonde eu dei um tema também para esta parte, dizendo, antes do juízo. Acompanhe comigo o raciocínio. O capítulo 6, do versículo 12 ao 17, ele vai falar sobre o dia do juízo. Mas antes que chegue o dia do juízo, ele apresenta para nós, João vai trabalhar isto, ele vai tratar a respeito antes do juízo, antes que aconteça o julgamento final, diz agora, o capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 8, algumas lições. Se você olhar aí, ele vai dizer que os dias vão ficando mais difíceis. Está aí, a partir do versículo 1. Se você olhar aí agora, no capítulo 7, o versículo 2 e 3, você vai ver que é a necessidade dos salvos serem selados, aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Eles precisam ser salvos, precisam receber na mente, ele usa até uma figura interessante, serão selados na mente. Esta é a ideia de ter uma mente de Cristo. Que nem a palavra nos ensina, olha, terão a mente de Cristo, mas terão também o coração, ou seja, estarão compreendendo a graça. Mas se você olhar também o versículo 8 aí do capítulo 7, o versículo 4 ao versículo 8 do capítulo 7, ele vai dizer o número dos eleitos. E aqui ele mostra a figura de 144. Eu não quero me deter aqui, mas há algumas ideias de que só entrarão no céu 144. Não, aqui é apenas a figura daquilo que é a multidão que João está colocando, que o bom Deus quer mostrar. Então, é apenas a figura, porque o livro do Apocalipse, ele é recheado de figuras e símbolos, mas trazendo sempre uma aplicabilidade para a nossa vida. Então ele mostra que 144 mil da tribo de Judá, da tribo de Benjamim, ele vai enumerando as 12 tribos do Antigo Testamento. Prova de que não é só 144, é quando você e eu entramos agora ainda no capítulo 7, que está dentro do contexto que eu li, no versículo 9 ao versículo 17. Eu intitulei então, depois do juízo, que foi o tema que eu já citei anteriormente. E inicia o versículo 9 dizendo assim, depois destas coisas. Que coisas que ele está dizendo? Depois que aconteceu a salvação, o selo, os eleitos, os números dos chamados que Deus tem pré-determinado para todos nós, foi selado, chamado. Acontece então agora o dia depois do juízo. O que acontece depois do juízo? É isso que nós estamos vendo aqui. Aqui eu coloquei como subtemas, em cima desse tema maior, algumas coisas para você poder entender. Depois do juízo, que é o texto que nós estamos agora, o que acontece? Primeiro, os eleitos são recebidos na glória. Se você olhar o versículo 9, é o que ele vai dizer. Os eleitos, os chamados, os escolhidos, aqueles que tiveram a fé em Cristo Jesus, agora estão no céu, estão na glória. Mas aí a pergunta é, o que eles estão fazendo? Num segundo momento, os eleitos, eles estão adorando ao Cordeiro. Observem vocês o versículo 10º, e o versículo 11º e o 12º. Aonde eles estão? Diante do Cordeiro, adorando, celebrando ao Cordeiro, diz ele. Mas eu também digo para vocês que o versículo 3º e o versículo 14, os eleitos vencem a grande tribulação. E eu já volto para falar sobre esta questão, né? Os eleitos vencendo a grande tribulação. É o que está aí no versículo 13 e no versículo 14. Mas quando eu olho agora a partir do versículo final, do versículo 15 até o versículo 17, nós encontramos que os eleitos vivem na presença de Deus. Olha que coisa fantástica, vivem na presença de Deus. Se você olhar para esses versos aí do 15
até o 17, você vai ver que eles estão dia após dia na presença do Senhor. Ali não tem fome, ali não tem sede, ali não tem morte, ali não tem pecado, é a santidade, é a plenitude daquilo que nós sonhamos na eternidade, é vivermos na presença desse Deus. Penso eu que ficou claro um contexto maior, e penso eu também que tenho sido transparente, nítido a você, num contexto menor do que está acontecendo. Agora eu preciso olhar o texto que eu li com você nesta manhã, quando vai falar sobre depois do juízo. Aconteceu então um juízo, ele mostra, depois antes de vir o juízo, ele mostra o que tem que acontecer, os salvos precisam ser eleitos, chamados, e agora ele mostra depois de tudo isso ter acontecido, depois do juízo, o que acontece. No versículo 13 e no versículo 14, que eu já intitulei e disse para vocês, que é os eleitos vencem a grande tribulação. E é pensar agora com você, nesse momento, sobre a ideia, a grande tribulação. Para isso, eu preciso trazer para vocês duas informações. Ou seja, duas correntes teológicas que estão envolvidas no meio cristão, e quero dizer que elas não pensam erradamente ou fazem isso por maldade, não. De forma alguma, e nem quero aqui também acusar alguma dessas correntes. Pelo contrário, o que eu quero nesta manhã é mostrar biblicamente, dentro de um contexto maior das Escrituras, aquilo que eu, claro, vou dar a minha posição, acredito, e naquilo que nós devemos pensar a respeito até do que tem acontecido na atualidade. Então, os eleitos vencem a grande tribulação. Olhando para o texto que nós lemos nesta manhã, você vai observar que há uma pergunta, há um questionamento em dizer, escuta, quem são esses que vestem vestiduras brancas? Quem são estes? O versículo 9 diz que era uma multidão, povos, línguas, que não dava para contar. E eles estão agora diante de Deus, adorando, louvando, e aí a resposta é dita no versículo 14, quando diz, olha, esses foram os que venceram a grande tribulação. Eles aceitaram a Cristo, foram lavados, nesse sentido, é espiritualmente que ele está dizendo, o sangue de Cristo na cruz os purificou e agora eles podem entrar no céu. Mas antes de entrarem na glória, antes de estarem reinando com Cristo pelos séculos dos séculos, houve um período de grande tribulação. É aí que eu quero pensar e mostrar para você as duas correntes que nós entendemos. A primeira corrente teológica que existe diz que a igreja será isenta desse termo que se usa, a grande tribulação. A igreja será recolhida. O que as pessoas ensinam, e muitas delas creem, é que haverá um período de grande tribulação. Mas antes de acontecer a grande tribulação, a igreja, o povo de Deus, é arrebatado. E aí a igreja é isenta da tribulação e aqueles que aqui ficam sofrem, padecem. Espero que eu esteja sendo claro para você nesse momento do nosso estudo, tá bom? Então esses que ficam sofrem, mas a igreja, ela é isenta. De onde pega-se esta ideia ou este ensinamento? Dentro de um contexto da palavra do nosso bom Deus. Principalmente no Evangelho de Lucas, capítulo 17, do versículo 20 ao versículo 36, o Jesus é questionado a respeito de como se dará a vinda do Filho do Homem. E aí Jesus ele vai falando como que se dá, ele mostra alguns sinais, ele diz que antes da vinda do Filho do Homem, tanto Noé como Ló comiam, bebiam, casavam, até que naquele contexto a família de Ló foi tirada e o povo foi destruído, a família de Noé foi tirada e o povo foi destruído. E aí Jesus, usando esta figura, ele diz aquilo que está ali nos versículos 30 a 36.
E é aí que causa um pouco de confusão, quando ele diz assim, olha, quem estiver no eirado, não desça, quem estiver no campo, não volte, estarão dois trabalhando, um será tirado e o outro ficará, estarão dois dormindo juntos, e um será tirado e o outro ficará. Então as pessoas tomam esta ideia como um arrebatamento da igreja, e aqueles que ficam vão sofrendo. E isso tomou um ganho maior quando surgiu uma música muito antiga de Luiz de Carvalho, uma música que dizia "O Rei está voltando". E na canção ela dizia assim, o mercado está vazio, os aviões voam seus pilotos. Então ganhou essa temática dizendo que o Rei está voltando. Esta é a ideia. Mas também ganhou muita força num filme intitulado Deixados para Trás, onde apresenta a ideia de que Jesus veio, arrebatou a sua igreja e alguns ficaram, e as pessoas se perguntam, para onde foi fulano, para onde foi Beltrano? Então há um desespero, ali há a ideia de que há uma segunda oportunidade de se render a Cristo Jesus. Então, isso ganhou força, ganhou ideias e interpretações de muitas pessoas. Volto a dizer, não que elas sejam más, pelo contrário, amam e servem a Cristo Jesus. Mas é apenas uma ideia de compreensão. Mas como que nós podemos compreender esse texto de Lucas, onde é tomado como base para dizer que a igreja é arrebatada e é isenta da tribulação? Eu preciso compreender esse texto de duas formas. Primeiro, a separação deve ser entendida desta forma, ok? Quem é tomado é para o julgamento. Quem é deixado tem a salvação. Jesus não está dizendo que alguns serão tomados e outros deixados. O que ele está mostrando é que no dia do julgamento será como a história de Noé e a história de Ló. Lembram disso? Noé ficou, ou seja, quem foi tomado, quem foram mortos? Os homens e mulheres e crianças que rejeitaram a pregação. Mas Noé ficou protegido, guardado e seguro na arca. Que aí nós usamos uma simbologia da figura de Cristo. Na história de Ló não é diferente. O que acontece? Quem é que foi tomado? Quem é que foi julgado? Não foi o povo? Quem é que foi preservado? Quem é que ficou vivo naquele contexto de Sodoma e Gomorra? Ló e as suas filhas. E aí até tem a figura de que a mulher de Ló olhou para trás. Você consegue compreender então que a figura do texto não é mostrar que a igreja foi arrebatada. Pelo contrário, a figura do texto, da lição de Jesus é dizer, olha, aqueles que têm a Cristo permanecerão firmes e serão seguros, estarão na glória, mas aqueles que rejeitaram a Cristo serão tomados para o julgamento final. Talvez a ideia também seja aquela de 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, quando diz que a igreja, que Jesus dado a ordem, ele vem do céu com alguns, com a sua igreja. E aí o texto diz que os mortos ressuscitam e ambos entrarão no reino dos céus. Talvez as pessoas entendam também ali como um arrebatamento. E aí depois foram arrebatados e aí Jesus volta com aqueles que foram arrebatados. Não, eu preciso olhar as escrituras no seu contexto. Esses que vêm com Jesus foram aqueles que morreram já em Cristo Jesus. Basta você olhar o próprio livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 a 11. Quando o autor diz que quando abre o selo, ele vê debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa de Cristo. Então essa é a primeira ideia que eu preciso responder, Lucas 17, né? Lucas 17, versículo 30 a 36. Mas a segunda resposta que eu dou, que eu preciso entender, é que a convivência com pessoas salvas não garante a salvação de outra. Ou seja, a salvação ela é individual. Talvez você que me ouve nesta manhã pode ser uma pessoa cristã, tenha fé em Jesus, mas pode ser que o seu esposo, ou a sua esposa, o seu cônjuge, o seu filho, a sua filha, ou o seu pai, não sei, alguém. O que ele está mostrando é que a salvação ela é
individual. Por isso que uns são tirados e outros são deixados. Os tirados sem Cristo receberão o juízo e a condenação. Aqueles que ficam herdarão a eternidade com Cristo. Aí fica um alerta para você que me ouve nesta manhã, se você já se rendeu ao senhorio de Cristo Jesus. Se você olhar para Romanos 14, 12, você vai entender que cada um de nós prestaremos conta individualmente dos nossos atos. Então essa é a primeira ideia, a igreja isenta da tribulação. Essa é a primeira interpretação, uma corrente teológica que existe no nosso meio. Mas a segunda corrente teológica agora diz que a igreja passa pela tribulação. A igreja passa, ela não é isenta da tribulação. E é isso que nós interpretamos ou compreendemos no texto que nós lemos. Porque o texto está dizendo que eles venceram a grande tribulação. Eles não foram isentos, eles passaram pela grande tribulação. Mas aí a pergunta é, o que é a grande tribulação? Nós cremos que a grande tribulação, ela não é um período próximo à vinda de Cristo. Quando Cristo estiver voltando, as coisas ficarão mais intensas e a igreja é retirada. Não, nós não entendemos isso. Nós entendemos que a grande tribulação é um período que vai da primeira vinda de Cristo à segunda vinda de Cristo. Ou seja, estamos vivendo o período da grande tribulação. Mas isso não significa que esse período, e nós não sabemos quanto tempo será esse período, não significa que este período as coisas venham a intensificar ainda mais. Você há de concordar comigo que tempos atrás, anos atrás, nós vivíamos dentro de uma sociedade, dentro de um contexto mais tranquilo, de paz, de tolerância. Mas o tempo vai passando e as coisas vão ficando mais intensas. Então deixe-me dizer algo ao seu coração. Os dias ficarão ainda muito mais difíceis. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo, capítulo 3, que nos últimos dias, ele diz, as coisas ficarão muito mais intensas. Então, a grande tribulação é um período pelo qual nós iremos passar. Agora, deixe-me dizer um exemplo para você. Covid-19. O que você acha disso? Não é um período de tribulação? Talvez não seja ainda na sua intensidade esse período da grande tribulação, mas é um período. Eu vejo o Covid-19, o coronavírus, como um período em que Deus está trazendo um alerta ao mundo, mas um alerta também à igreja. Você que me ouve nesta manhã, você que é cristão, todos nós estamos sendo alertados. Então eu vejo que o Covid-19, ele é aquilo que Jesus diz lá em Mateus 24, o princípio das dores. É um alerta, é um sinal. Então a grande tribulação é um período pelo qual a igreja, você que ama Cristo, não está isento. Prova disso é o que nós estamos vivendo nesse momento. O Covid-19 está mexendo com todo mundo, sim, com o mundo inteiro. Mas ele não está isentando quem? O cristão, o empresário que é cristão, o trabalhador que é cristão, a dona de casa, a criança, o jovem, o adolescente, todos nós. O mundo está sendo alertado, mas a igreja também está sendo alertada. Ela está passando pela grande tribulação. Ou pelo menos, aquilo que é o sinal, o princípio das dores. Nós não somos, preste atenção, nós não estamos isentos da tribulação, da dor, do sofrimento. Nem os nossos irmãos no passado, nem nossos irmãos no presente, nem nossos irmãos no futuro, até quando Deus assim determinar a sua vinda, serão isentos da luta. Se olharmos um contexto maior,
das Escrituras é o que nós encontramos. Se você olhar, por exemplo, o Evangelho de João 16:33, o que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos? Ele disse, olha, no mundo tereis aflições. Por que Jesus falaria isso se estaria isentando a sua igreja? Estaria só dizendo isso aos discípulos? Só eles estariam sofrendo? Nós teríamos algum privilégio? Seríamos um cristão diferenciado dos cristãos do passado? Penso eu que não. Nós somos cristãos iguais aos nossos irmãos do passado. Vivemos sim, num contexto de época diferente, mas o cristianismo é o mesmo, a renúncia é a mesma, a fé é a mesma em Cristo Jesus. Se você olhar um pouquinho as Escrituras, você vai ver isso. Olhem, por exemplo, para o Salmo 124, quando o autor ele diz assim, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que eu diga. Israel, o povo de Deus, a figura que ilustra a sua igreja, passou pela grande tribulação, por dor, por sofrimento. Se você olhar também o Salmo 46, aonde a terra é balançada, os mares se levantam, e aí vai dizer que tudo é abalado. Observe então que o povo naquela época passou. E o que dizer então de Atos, capítulo 8, aonde a igreja primitiva, ela é espoliada, ela é massacrada, ela é perseguida, é jogada nas arenas, é jogada nas prisões, são chicoteados. Queridos, pensa um pouquinho comigo. A igreja está isenta da tribulação? Ou da grande tribulação? Não, ela não está. Ela passa pela grande tribulação. Gostei muito de uma frase do grande expositor, reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele disse o seguinte, Deus livra o seu povo na tribulação e não da tribulação. Deus livra o seu povo na tribulação. Somos livres durante a tribulação, somos sustentados e guardados, mas Ele não nos isenta de passarmos a dor e o sofrimento. Volto a repetir, esse momento em que estamos passando. E outros tantos ainda que iremos passar. Mas é no meio da luta, no meio da dor, no meio das intempéries, sejam elas para você grandiosas, pequenas, mas é ali que Deus nos protege, é ali que Deus nos sustenta. Lembro para vocês de Isaías 43, quando diz que passaremos pelo fogo, mas ele não vai nos queimar, passaremos pelo rio e ele não vai nos afogar, porque o Senhor está junto conosco, nos sustentando, nos fortalecendo. A prova de que Deus está conosco, nos sustentando, é aquilo que está lá no Evangelho de João, capítulo 17. Antes de Jesus ser levado à cruz, morto, ele faz a oração sacerdotal. E ali ele vai orando, ele ora pelos discípulos que estão com eles, para que sejam fortalecidos, animados. Ele ora também por nós, que seríamos os seus discípulos do futuro. Mas o que me chama a atenção é que no versículo 15 ele diz assim, não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde. Jesus não está pedindo para sairmos do mundo, mas permanecemos aqui independente do contexto de lutas e da dificuldade. Mas ele pede para que sejamos guardados. E o guardado aqui é guardar a alma, é guardar a fé. É o Senhor Jesus que sustenta nosso coração em meio às turbulências da vida. E isso está muito bem claro quando os discípulos venceram as tribulações da sua época. Não foram a sua força, não foi a sua força, não foi a fé espiritual que eles poderiam ter, ou a dinâmica deles, a experiência, pelo contrário. A Bíblia vai dizer lá em Atos capítulo 1, que foi o poder de Deus neles, que revestiu cada um deles a vencer a tribulação, ou a grande tribulação, a dor e o sofrimento. Não é o que diz Atos 1:8? E recebereis ao descer sobre vós o poder do Espírito Santo.
É o poder de Deus, não para curar, não para fazer milagres, não para ter revelações, abro um parênteses, não que eu não acredite que Deus use alguém para fazer isso. Mas eu penso que isso na atualidade são exceções e não regra mais. Exceções, fecha-se o parênteses. Mas eu acredito nesse poder, aquele que nos reveste para enfrentarmos as lutas, as intempéries e as tribulações. O seu coração precisa estar revestido do poder de Deus para poder vencer o Covid-19. Aonde está chacoalhando, balançando a estrutura de todos nós, para que você não retroceda nesse período que podemos chamar de grande tribulação. Mas ainda vai ficar muito mais intenso. Os discípulos não recuaram. Eu penso que você e eu, nesse tempo em que estamos vivendo, nessa grande tribulação, ou o princípio dela, se assim podemos dizer, que os dias vão ficando mais intensos, nós precisamos fazer como a igreja primitiva, lá em Atos 4, quando diante das ameaças dos governantes da época, eles se reúnem e dizem assim: Senhor, olha para as ameaças deles e concede, eles dizem, concede aos teus servos a intrepidez. Olha que coisa fantástica. A intrepidez, a coragem de prosseguirmos confiantes na fé em Cristo Jesus. Paulo diz a Timóteo, lá em 2 Timóteo 1,7, que Deus não tem dado a nós espírito de covardia, mas de poder e de coragem. É isso que nós precisamos. Você que me ouve nesta manhã, o que nós estamos vivendo não é nada ainda daquilo que possivelmente nossos filhos, nossos netos e bisnetos ainda venham a viver servindo a Cristo Jesus. Os dias ficarão ainda muito mais difíceis. Então estas são as duas correntes que tem. Aquela de que a igreja é isenta, é tirada, e a corrente que acredita que a igreja passará pela tribulação. Talvez você pergunte, qual é a sua opinião, pastor? Eu acredito que nós, diante de tudo que eu coloquei, nós não somos isentos da tribulação. Nós passamos por ela. Por isso, voltando para o versículo 13, o versículo 14 de Apocalipse, capítulo 7, dizer justamente isso, em afirmar quem são estes que vestem as vestiduras brancas. E aí a resposta são aqueles que venceram, passaram em qualquer período pela grande tribulação. Que Deus assim te abençoe. Eu quero concluir dizendo aquilo que é o nosso tema central, depois do juízo. Depois do juízo. Todos nós vamos vencer. Mas eu preciso deixar aí para você duas palavras ao seu coração. Se você deseja herdar o reino dos céus, se você deseja passar pela tribulação, seja ela qual a natureza, em qualquer época, firmado em Cristo Jesus. A primeira palavra que eu preciso deixar ao seu coração: só Cristo dará a vida eterna. Eu vou repetir: só Cristo dará a vida eterna. Só Cristo pode levar você a glorificá-lo na eternidade. Esse é o tempo da oportunidade. Isaías 55 vai dizer: se ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Só Jesus é o mediador entre Deus e o ser humano. Não há outro. Não há Nilson, não há Antônio, não há Pedro, não há Caetano. Só Cristo. Você já recebeu Jesus como seu Salvador? Já se rendeu a Ele? Já foi selado a sua mente, conforme diz o texto que nós vimos? Você já foi iluminado, seus olhos já foram abertos e o coração aquecido? Pense nisso, só com Jesus. A segunda palavra ao seu coração: só Cristo te ajudará diante da tribulação, diante das intempéries ou diante da grande tribulação. Só Cristo pode ser o seu porto seguro, o seu baluarte. Penso que muitas vezes nós confiamos nos pastores, sim, são responsáveis, mas eles não podem fazer nada como você não pode diante desta tribulação que estamos passando.
Talvez você confie no seu patrão, talvez você confie na sua liderança política, não sei, nos governantes, mas olhem só, os governantes estão abalados, estão preocupados, por mais que lutem, por mais que tomem determinadas decisões, leis, isso, aquilo, isolamento social, mas o que eles podem fazer? Nada. Então, nesse momento, só Cristo pode ser o seu baluarte, trazer paz ao seu coração. João vai dizer no capítulo 15 a respeito que o próprio Senhor Jesus cita dizendo assim: sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo nós não podemos fazer nada. Lembram do nosso exórdio? Daquela canção intitulada O que será o amanhã? Quando a cantora diz como será o meu destino, como será o meu futuro, que você possa responder que o seu futuro está em Cristo Jesus, independente do que você vier a passar. Que o bom Deus te abençoe, que o bom Deus guarde o seu coração. Eu quero orar com você nesta manhã. Amado Deus, muito obrigado pela palavra, pelo ensino que o Senhor trouxe a nós nesta manhã. Fortalece a tua igreja, desperta aqueles que ainda não foram visitados, para que entendam a grandeza da graça de Cristo Jesus e o poder que Ele tem sobre todas as coisas. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Lembra você que nós teremos agora uma live às 10 horas e será um estudo agora para as crianças, tá bom? Convide aí seus amigos, convide aí, acorde o seu filho, a sua filha, desperte ele. Olha, agora tem uma história bíblica e uma lição para a sua vida. Deus abençoe e até a noite, às 19 horas. Um grande abraço a todos.